me sustenta. Eu queria ouvir sua voz dizendo: a sua graça me basta. Aleluia. A tua graça nos basta, Senhor. A presença me sustenta, Senhor. A sua graça, cante isso, a sua graça me basta. Tua graça me basta, Senhor. tua presença me sustenta, Senhor. Mais uma vez a sua graça. Tua graça me basta. Aleluia, Jesus. O Senhor é digno. O Senhor é santo. A presença me sustenta. Abra sua boca enquanto o Alex cante. Comece a orar em outras línguas. Enquanto o Alex cante, comece a orar em outras línguas. Abre a tua boca orando no Espírito. Abre a tua boca, ore em outras línguas. Me basta. Ore em outras línguas, abre a tua boca, ore no Espírito. O Senhor é santo. Ralabacandaralabaçoto, robecandaralabaxá. A presença Ralabababababababaçoto, robabaralababababacantaralabaçô. Ralab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 açô, taralamandaralabacandaralabaçô. Oh Espírito Santo, tua presença me sustenta, tua graça me basta, tua presença me sustenta. Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Espírito Santo, enche todo esse lugar. Espírito da verdade, Espírito que ungiu Jesus, começa a tocar pessoas, começa a mudar a atmosfera deste lugar, começa a mudar o ambiente deste lugar. Que toda incredulidade saia, e que um ambiente de fé seja gerado, Senhor. Senhor, gera um ambiente de fé neste lugar. Nós queremos na tua palavra que diz, Senhor, que o Senhor cura os enfermos. Oh Senhor, nós queremos que neste lugar, Senhor, existe vida. A vida tragada foi a morte pela vida, Senhor. A morte foi tragada pela vida, Senhor. Isso significa que a vida é mais poderosa do que a morte. A cura é mais poderosa do que a doença. A santidade é mais poderosa do que o pecado. Jesus é mais poderoso do que o inferno. Vida de Deus. Sopra, Senhor, vida neste lugar. Espírito que ungiu Jesus, flui neste lugar. Manifesta-se neste lugar, Senhor. Senhor, nós estamos na tua presença, fundamentados na tua palavra. Fique à vontade, Espírito Santo. Espírito Santo, enche esse lugar.
Os céus está aberto, Senhor. Os céus está aberto. Tira tristezas, angústias e depressões neste lugar. Preenche todo vazio, toda lacuna. Ah, Senhor, traga paz naquilo que nós não temos resposta. Vida de Deus sopra neste lugar. Vida de Deus sopra neste lugar. Vida de Deus sopra neste lugar. Vai orando, vai orando, vai orando, querido. Não tenha pressa com a pregação. Palavras sem poder não muda ninguém. Aleluia. Vai adorando ao Senhor. Vai adorando ao Senhor. Eu só vou pregar quando for o momento, querido. Se for para mim pregar. Abra teu coração. Fale com o Espírito Santo. Talvez você entrou aqui precisando de uma resposta. Você entrou aqui precisando de um toque. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode preencher isso. Existem coisas que homens fazem, mas existe coisa que só Ele faz. E se nós um dia reconhecemos a substituição do Calvário, significa que nós precisávamos de algo que só Ele poderia fazer. Ele é a nossa condição. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa paz. Espírito Santo, eu me recuso a pregar num ambiente onde não flua a tua vida. Inunda este lugar. Inunda este lugar. Inunda este lugar. Vida de Deus. Vida de Deus. Vida de Deus. Sopra, sopra. Começa a se abrir. Toda a terra se sopra, Espírito, sopra, 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 sopra. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Deixa Ele pegar você. Deixa Ele pegar você. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Santo. Na Nova Jerusalém, com a noiva vai entrar. O céu começa a se abrir. Os céus estão abertos. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos Em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Os céus começam a se abrir. o céu Começa a se abrir. Perceba isso. Da terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis veio nos buscar. Então leva-nos, Senhor, leva-nos. leva-nos Em tuas mãos, pelas portas da cidade.
na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantando. Santo. Diga isso a Ele. Diga que Ele é santo. Ele é íntegro. Diga que Ele é santo. Isso. Santo é o Senhor, cantando. Santo, santo, santo é o Senhor, Cantando. santo, 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 Santo é o Senhor, cantando, cantando. Santo, Santo, Santo é o Senhor. ninguém me toca como você. Ninguém me toca como você. Então deixa Ele te tocar. Ninguém me vê Como você me vê. mais brilhar teu rosto sobre mim. Enche a tua boca e diga: ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me faz brilhar teu rosto sobre mim. Ore, 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 ore. Santo. Glórias. O Senhor é digno, o Senhor é santo. O Senhor é santo. O Senhor é real. O Senhor está vivo. Nós habitamos em Ti. E o Senhor habita em nós. Jesus, Tu és real. O Senhor está vivo. Nós habitamos em Ti. E o Senhor habita em nós. Nós estamos aonde o Senhor está. E o Senhor está onde nós estamos. Nós somos a Tua casa. Nós somos a Tua morada aqui na terra. E Tu és a nossa morada nas regiões celestiais. Nós estamos assentados contigo. Oh, sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Quebra cadeias neste lugar. Quebra cadeias neste lugar. Sopra a vida de Deus. Sopra a vida de Deus neste lugar. A vida de Deus. Santo, Santo, Santo. Aleluia. O Senhor é digno.
Santo, 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 Tu és santo, oh, Tu és santo, Deus, Tu és santo, Deus, Tu és santo, Deus, Tu és santo, Deus, Tu és santo, Deus. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos no que a Tua palavra diz, nós cremos no que o Senhor diz. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é a verdade. Oh! Yeah! Aleluia. Aleluia, vamos aplaudir a Jesus, que Ele é digno. Abra a tua Bíblia no livro de Colossenses. Deus abençoe vocês. Colossenses capítulo 2. Aleluia. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Nós não podemos determinar Deus fazer alguma coisa, mas nós podemos criar um ambiente onde Ele se sinta à vontade para fazer. Por favor, abaixa um pouquinho o teclado aqui para mim no retorno. Existem algumas palavras, existem algumas coisas na Bíblia que já diz que está feito. Porém, algumas coisas Ele faz. Quando eu falo algumas coisas, eu digo no sentido, além daquilo que Ele diz que está feito, que Ele já fez. O ambiente de fé é um ambiente onde o céu se sente à vontade para manifestar-se. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A minha fé dá liberdade para Deus ser Deus. Será que nós podemos falar assim? Houve lugares que Jesus não pôde fazer muitos milagres. Por causa do quê? Por causa da incredulidade. Se a incredulidade impediu Jesus de fazer algumas coisas, a fé autoriza Ele fazer todas as coisas. Você pode dizer amém? Eu espero que até o final você melhore. Você está com jeito de incrédulo hoje. Se Jesus não pode fazer muita coisa num ambiente de incredulidade, significa que Ele pode fazer muito onde existe um ambiente de uma pessoa que crê, uma pessoa que acredita. Quando eu decido crer, independente daquilo que está à minha volta, quando eu decido crer, independente daquilo que as minhas emoções estão sentindo, independente daquilo que os meus olhos estão vendo, quando eu decido ficar com a palavra, eu estou decidindo crer. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Colossenses 2:8 diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos desse mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele,
em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quantos podem dizer amém? Vamos continuar. Também nele estáis aperfeiçoados. Também nele você está aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele, em Jesus, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados, preste atenção nisso, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado. Aleluia! Eu fui sepultado e eu fui ressuscitado. Eu amo isso. Tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Eu não sei você, mas eu tinha muita coisa contra mim. Tendo cancelado de Deus, Ele cancelou tudo. Você não deve mais nada. O que você acha disso? Às vezes as pessoas dizem assim, que nós vamos prestar conta, e vamos prestar conta, mas nós não vamos prestar conta daquilo que nós éramos. Não tenha medo do seu passado, Ele apagou todas as coisas. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu quero que você vá para 1 Coríntios capítulo 15. Jesus, eu te amo. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Primeira Coríntios 15, 12. Acharam? Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Paulo está falando para o pessoal de Coríntios. Significa que lá estava tendo um comentário que ele não ressuscitou. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis no vosso pecado. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O Wagner falou sobre isso quarta-feira. O que é cruz? O que a cruz fez?
cruz é o fim? É? Não, a cruz é o início. O fim é a ressurreição. Quem passava por Jesus na cruz do Calvário, via ele como vencedor? Via ele como o quê? Derrotado. Sofrimento, fraqueza, debilidade, sim ou não? Na cruz do Calvário. A cruz fala de um pagamento. A cruz fala de uma dívida. A cruz fez ele pagar tudo o que eu devia. A cruz fez ele pagar todos os meus débitos. Já a ressurreição fez ele me dar crédito na minha conta. Você não pode limitar a sua vida só na cruz. Nós precisamos ir além da cruz. Nós precisamos continuar. Eu não posso ficar só na cruz. Eu preciso morrer e eu preciso ressuscitar. Cruz é lugar de fraqueza, mas ressurreição fala de poder e de vitória. A cruz foi aonde ele foi crucificado. Quem olhava para ele via as suas fraquezas. Ele teve sede. Aquilo ali era a nossa condição. Na cruz ele pagou tudo, todas as nossas dívidas. Ele se tornou como nós éramos. E Paulo está dizendo que se ele não ressuscitou, nós ainda estamos perdidos. Quando ele morreu, que ele disse que ele derramou o seu sangue, ele cancelou todas as minhas transgressões. Ele apagou tudo. Abre a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Eu te amo, Jesus. Romanos 8. A cruz fala de dívida. A ressurreição fala de crédito. A cruz fala de fraqueza. A ressurreição fala de poder. Precisamos ir para a cruz. Precisamos tomar, porque quando se fala de cruz, se fala do que? De sofrimento, não é isso? Nós devemos tomar a nossa cruz. Jesus falou sobre isso. Mas a questão, queridos, não é só tomar uma cruz, é morrer e ressuscitar. A questão é que nós não morremos, e se nós não morremos, nós não podemos ressuscitar. E se nós não ressuscitamos, nós só temos mais uma religião, porque a diferença do nosso Jesus, do nosso Deus, para todos os demais, qual é? Porque Buda também morreu, Maomé também morreu, não numa cruz, mas morreram, sim ou não? Qual é a nossa diferença? O que eles pregavam, acabou com a morte. O que Jesus pregava, ele continua pregando, continua. Romanos 8, versículo 11, diz assim: se habita em vós o Espírito que ressuscitou Jesus. Habita em você ou não? Tem certeza disso? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Nós precisamos entender, queridos, que até o Calvário havia uma dívida. O sofrimento, a cruz não se limita apenas a sofrimento. A cruz, para ser completa, precisa gerar morte.
Abra, deixa eu te mostrar isso. Volte, nós vamos voltar para Romanos, mas vai para 1 Coríntios 15 de novo. Deixa eu te mostrar. Mantenha aberta a Bíblia aí. 1 Coríntios 15. Marque com a mão aí, Romanos, que nós já vamos voltar. Primeira Coríntios 15, 43, 15:43 diz o quê? Semeia-se em fraqueza, crucifica-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Nós morremos através das nossas fraquezas e ressuscitamos pelo Espírito Santo para vivermos em poder. Está em Romanos, voltou para Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4, acharam? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o corpo foi crucificado, sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu já está justificado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Tudo que nós devíamos, todos os nossos pecados, foi crucificado. Ele pagou, ele assumiu o nosso lugar. A cruz não é o fim, a cruz é o início. Ele morreu, mas ele ressuscitou, e a ressurreição estabeleceu ele em outro lugar, em outra dimensão. Ele foi crucificado em fraquezas, ele foi moído pelas nossas transgressões. Na cruz ele se tornou maldito, na cruz ele se tornou enfermo, ele se fez pobre, ele se tornou o que? Maldito. Na cruz ele carregou, queridos, na cruz ele se tornou tudo que nós éramos. E na ressurreição nós nos tornamos tudo o que ele é. Naquela cruz ele se tornou o que nós éramos, e pela ressurreição nós nos tornamos o que ele é. Ele venceu a morte. Nós desenvolvemos uma mentalidade de sofrimento pela cruz, mas ignoramos a ressurreição no poder. E na verdade, cruz fala de sofrimento, cruz fala de renúncia. Isso é verdade. Mas o problema é que nós desenvolvemos uma mentalidade só de sofrimento. As guerras fazem parte, mas as vitórias também fazem. Parece que nós só desenvolvemos uma mentalidade de fracasso, de derrota, de perda. Ou seja, parece que a nossa história termina na cruz.
A nossa história não termina na cruz, porque nós não paramos na cruz. Nós morremos, mas nós ressuscitamos e hoje nós vivemos em poder. Existe renúncia? Sim. Existe guerra? Sim. Existe perseguições? Sim. Nós temos que renunciar? Claro que temos. Porém, não limite a sua mentalidade a guerras apenas. Não limite a sua mentalidade em dificuldades apenas. Nós colocamos tanta nossa mente em dificuldades que esquecemos de manifestar quem nós somos nele. Nós desenvolvemos tanto uma mentalidade de fraqueza que não conseguimos viver em poder. Nós desenvolvemos tanto uma mentalidade de pecador que esquecemos de nos posicionar em santidade. Nós insistimos em pregar só o pecado, ao invés de pregar o que Cristo fez e é. Ele é maior do que o pecado. Nós estamos querendo ganhar as pessoas por medo. Nós estamos falando dos terroristas, mas tem pregador fazendo terrorismo de púlpito. Você vai para o inferno. E deixa eu falar uma coisa para você. Lá não tem saída. É mentira isso não? É verdade. A condenação eterna. É verdade isso? É verdade. Quando eu olho para o evangelho, eu não vejo Jesus pregando inferno para o pecador. Eu vejo ele pregando inferno para o religioso. Deus amou o mundo de tal maneira que ele veio para a terra. A gente não sabe o que é isso, cara. Abra a tua Bíblia em Filipenses. Dá para você tocar aquela neste lugar, tu és real. Lembra dela? Vai pra gente tomando um aí e com essa música aí. Eu falei o que é Filipenses, né? Nós insistimos, querido. Vocês vão escandalizar comigo que eu vou falar? Eu vou falar assim mesmo. Eu fico preocupado quando eu vou falar o que eu vou falar. Mas às vezes nós entramos com uma humilhação diante do Senhor, que é fruto de uma condenação da mente e não um convencimento do Espírito. Eu vou repetir. Se eu conseguir, eu repito. Às vezes nós entramos com a humilhação diante do Senhor, fruto de uma condenação da mente, não reflexo de um convencimento do Espírito. E nós estamos achando que isso é um meio de humilhação, quando na verdade é um meio de condenação que nasceu em nós. Eu não estou falando sobre confessar pecado. Eu não estou falando sobre arrependimento. Eu estou falando sobre uma maneira de humilhação que não glorifica o que Jesus fez. Deixa eu te falar uma das coisas que eu oro todos os dias. Senhor, acende a luz em meio às minhas trevas. Eu oro dessa forma. Acende a luz. A luz é a palavra. Que a tua palavra possa clarear cada área da minha vida. Só que existem algumas coisas que não é reflexo de uma humilhação bíblica. É uma desvalorização de tudo aquilo que Jesus fez. Quando você diz eu não presto para nada, você está dizendo o Senhor me fez imprestável. Essa humilhação não vem de Deus. Eu estou falando que nós somos bons em nós mesmos. Eu estou falando que nós somos dignos em nós mesmos. Mas eu sou o que Ele diz que eu sou.
Eu tenho o que Ele diz que eu tenho. Eu estou aonde Ele diz que eu estou. Eu disse aqui esses dias, você sabe por que Ele nos valoriza? Porque quando Ele olha para dentro de nós, Ele se vê. Você sabe por que Ele dá valor para você? Porque quando Ele olha para dentro de você, Ele se vê em você. E você sabe por que você não se dá valor? Porque quando você olha para dentro de você, você não vê Ele, você vê você. E Paulo falou, a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo também diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se você quer se olhar, se olhe através de Cristo. Presta atenção, se você quer saber quem você é, o quanto você vale, se olhe através de Cristo. Você não tem direito de calcular o seu valor fora dele. O nosso valor está nele. Nós somos o que Ele diz que nós somos. Ele é a nossa condição. O seu sangue nos purifica. Nós temos um advogado à direita do Pai. Se confessarmos o nosso pecado, uma humilhação fora de um convencimento do Espírito Santo, é uma depreciação daquilo que Jesus diz que você é. Não sou eu que digo que tenho valor, é Ele que diz. Jesus pegou um carrinho, entrou no supermercado do inferno. Ele entrou de corredor em corredor, e lá estava o Marcos, o Leonel, a Edileuza, eu estava lá, cada um tinha uma etiqueta. E Jesus foi pegando cada um e colocando no carrinho. A etiqueta que estava o valor, Jesus não pediu desconto. Ele pagou. E quando Ele ressuscitou, a justiça estava feita. Tudo que o diabo cobrou, Ele pagou. Os céus aceitou, o Pai aceitou a tal ponto que disse, agora eu posso morar no homem novamente, através do Espírito Santo. Eu aceito. Agora o ambiente está melhor, agora dá para pregar mais. O que a Bíblia não diz, eu posso usar minha mente santificada para pensar. Os 10 dias. Primeiro, você pode acreditar do jeito que você quiser, mas para mim, João 14, que Ele foi preparar lugar, para mim, aquilo não tem nada a ver com arrebatamento. João 14 para mim não tem nada a ver. Eu vou preparar lugar. Para mim, o lugar foi o boleto pago. Para mim é isso. O lugar que Ele estava falando não era um lugar geográfico. Porque Ele começa de João 14 dizendo, na casa do meu Pai há muita morada. Se assim não for, eu não teria dito, vou preparar lugar. Na casa do meu Pai. A casa do Pai é o que? O céu? É a casa dele? Ele mora no céu? Se Ele mora no céu, onde é que Ele morava antes dele criar os céus e a terra? Os céus é um lugar nele. Nós não tínhamos esse lugar, porque nenhuma pessoa que vive no pecado tem um lugar em Deus. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A nossa condição não é uma condição apenas de um lugar. Presta atenção, a nossa condição de salvação, do novo nascimento, não é apenas uma condição, um ticket carimbado para ir para o céu. Não, e sim, você tem um lugar, você tem um passaporte carimbado, mas você não está só no lugar, você está numa pessoa. É por isso que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais.
É por isso que nós nos tornamos um. Aqueles 10 dias, para mim, aqueles 10 dias que Jesus subiu, que é os 10 dias de Pentecostes, né, Léo? Da ressurreição, que ele subiu 10 dias, não é isso? Para mim, nos 10 dias, Jesus sentou para fazer a prestação de conta. Fez o balanço, fez isso. Está aqui, pai, paguei tudo, paguei isso, paguei aquilo, paguei tudo. O pai olhou e falou: eu aceito. O pai disse: a justiça está feita. Nós podemos viver com o homem novamente. Nós podemos morar nele novamente. O homem pode voltar a ser o que ele era antes do pecado. Mas nós vamos ler Filipenses 2. Ah, Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Acharam? Filipenses 2, 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Presta atenção, olhe para mim. Lembre-se que em Gênesis 1, ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Aqui em Filipenses, ele se torna igual à semelhança que ele criou. No início, ele faz o homem semelhante a ele. Segundo Paulo aos Filipenses, ele se torna igual ao homem. Uau! Mais ou menos assim, Marco. No começo ele fez você igual a ele. Você perdeu a natureza dele. Ele falou: então eu vou me tornar igual a você, para que você volte a ser como você era. Claro, ele não nasceu com a natureza pecaminosa, mas ele saiu do seu trono de glória. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É como se ele se levantasse, tirasse a sua coroa, tirasse as suas vestes celestiais, e ele falasse: Espírito Santo, só mais um instante, nada que em 5 milhões de anos não resolva, eu vou me esvaziar, vai ser rápido, 5 milhões de anos, eu me esvazio. E ele se esvaziou. Eu não sei o quanto foi difícil ele ir para a cruz, mas eu sei que não foi fácil ele se tornar como nós. Antes a si mesmo se esvaziou. Ninguém esvaziou ele. Ele se esvaziou. Assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Quem olhava para ele, William, era igual a você. O que mudava era o conteúdo. Nós somos todos iguais, queridos. Se andarmos na Avenida Paulista meio-dia, podemos ser todos iguais. O que muda é o conteúdo. Temos 2 mãos, boca, orelha, pé, estamos andando no mesmo lugar. O que faz a diferença é o que está dentro. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele veio, ele assumiu a tua condição, ele assumiu o seu lugar, ele desceu até você para te levar até ele. Ele foi até o inferno para que você nunca fosse lá. Ele assumiu o nosso lugar. Nós não podemos, queridos, fazer uma avaliação fora. Nós não podemos olhar diferente. Nós devemos confessar os nossos pecados, mas cuidado.
uma condenação. Cuidado com uma falsa humildade. Uma humilhação errada não é algo que glorifica a Deus, é algo que glorifica o diabo. O entendimento errado. Uma vida de vitória não significa que vivemos sem batalha. Simplesmente diz que a vitória está assegurada. Uma vida de vitória não significa que a gente não tem batalha. Uma vida de vitória não se limita a um resultado. Quando é que nós vamos entender isso? Não é o resultado que me fez ser. Não é a venda que o Marcelo falou que fez, que faz dele próspero. Ele é próspero porque Jesus disse que ele é próspero. A minha condição, ela não depende de algo que eu tenho. A minha falta não significa de algo que eu não tenho fisicamente. O que me falta porque eu não entendi no Senhor. Queridos, Ele resolveu a minha situação, Ele resolveu a minha condição. Eu morro com Ele e ressuscito com Ele. As minhas fraquezas estão nele, mas o meu poder vem através dele. O que o homem perdeu no Éden? Autoridade. O que Jesus adquiriu? Autoridade. Jesus falou: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Durante muito tempo, eu sempre pensei da seguinte forma: por que Deus não matou o diabo? Ele vai fazer isso. Lá em Apocalipse fala sobre isso, né? Vai ser preso 1000 anos, não é isso? Depois vai ser solto por um tempo, depois vai ser destruído, é isso? Você sabe o que é pior? Sabe o que é terrível para alguém que tem riqueza? É ele ter que viver no meio dos ricos sem ter mais riqueza. Isso é terrível para um rico. Eles perdem o dinheiro, mas não perdem a pose. Eles continuam morando em Alphaville, quebrado. É assim ou não é o que acontece? Gente quebrada. O que Jesus fez? Quando o homem pecou, o diabo tomou toda a autoridade do homem. O homem perdeu o poder. A autoridade foi dada, foi entregue. O diabo, ele não tomou do homem. O homem entregou para o diabo, sim ou não? Ele entregou. E Jesus precisava tomar do diabo essa autoridade. O que deu legalidade para o diabo foi o quê? O que ele era ou o que o homem entregou? Presta atenção nisso. O diabo se tornou, ele sempre foi diabo, ok? Mas o diabo só começa a agir na vida do homem quando? Quando o homem entregou o que ele tinha para a mão do diabo. Ei, Adão e Eva não estavam dormindo e o diabo roubou a autoridade dele. Não! Eles desobedeceram a Deus. Eles entregaram por livre-arbítrio o que eles tinham na mão do diabo. Agora o diabo é um diabo legal para fazer o que ele fazia na vida do homem. Ele começou a roubar, a matar, destruir famílias, colocar maldição, enfermidade. Tudo isso o diabo agia por legalidade. O homem perdeu isso. Agora o diabo passou a ficar sobre o homem, porque o homem não tinha mais Deus.
Abra lá em Mateus 28. Mateus 28. Versículo 18. Mateus 28, 18. Acharam? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Presta atenção. Jesus está falando toda a autoridade. Quem é que tinha autoridade antes? O diabo. A autoridade fala do quê? De legalidade. Fala de legalidade para fazer o que ele fazia. O diabo fazia o que fazia porque ele era legal. Só que quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, o diabo perdeu a legalidade e a autoridade sobre todos aqueles que reconhecem a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aqueles que ainda não reconheceram, o diabo tem legalidade sobre eles. Maldição, doença, tudo mais, todas as outras coisas. Mas se alguém está em Cristo, nova criação é. A Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas. Ele não te roubou de lá não, Ele te tirou por legalidade. Ele pagou quanto o diabo quis e Ele disse: agora, Edileuza, você é minha. E a autoridade que o diabo tinha sobre você, ele não tem mais. Por quê? Porque Cristo retomou a autoridade. E quem está em Cristo, é por isso que todos, quando recebeu-lhes, deu-lhes o poder de serem feitos filho. O diabo continua agindo? Sim, mas não sobre aqueles que nasceram de novo. Não sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E o que Deus fez? Vamos fazer o seguinte: não vamos matar o capeta agora não? Aí Jesus fala: a gente faz o que então? Vamos fazer um negócio melhor. A gente tira a autoridade, o poder que ele tinha, e faz ele ficar sem poder no meio do nosso povo que tem poder. Você não entendeu? Antes, ele tinha poder no nosso meio. Agora ele está no nosso meio. E Deus falou: agora deixa ele no meio, sem poder para fazer nada. Porque os que são nascidos de Deus, o que acontece? O quê? Deus falou: não acaba com ele não, deixa ele no meio do povo. Só deixa ele sem poder. Ele fica no meio sem poder. É aquele leão velho, banguelo. É um leão, mas é banguelo. Fica no nosso meio e a gente com poder. Eu estou falando de uma condição que nós recebemos em Cristo. Escute, uma introspectiva fundamentada em mim é condenação. Nós somos um povo esquisito, presta atenção. Quando alguém está em estado de depressão, as pessoas encaminham ele para onde? Que cuida de depressivo? Psicólogo, psiquiatra, não é assim? E quando está soberbo, a gente manda para onde? Soberbo. Porque o problema de um depressivo é baixa estima, certo? E o problema do soberbo? Uma estima alta demais, velho.
Mas a doença está onde? No ego. A origem da doença é o mesmo, só que um está indo para cima e o outro está indo para baixo. Então se vai mandar para o psicólogo, manda os dois. Tanto o depressivo quanto o altivo. Presta atenção. Nós não temos condições em nós mesmos. Em nós, nascer em nós, condição de consciência, de humilhação. Nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo. Ele habita em nós, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele está em você para quê? Para acender a luz. Acender a luz. Ele acende a luz na área do casamento, um exemplo. E o Leonel entende. Eu preciso me arrepender disso aqui, ser um marido melhor. Eu preciso me arrepender e ser um pai melhor. Eu preciso me arrepender e ser um pastor melhor. A nossa mente, que ainda está em processo de renovação, não tem condições em nós mesmos de justiça. Nós somos justos nele, por ele, através dele. Nós não somos justos em nós mesmos, pela nossa mentalidade. Nós somos justificados diante do Senhor. Você está entendendo? Nós recebemos uma nova natureza. Nosso espírito foi vivificado, foi recriado. Mas a nossa mente está em processo de renovação. A nossa natureza é outra. Mas nossos atos ainda são pecaminosos. Ou falhamos. Mas o fato de falharmos não quer dizer que ainda somos pecadores. Significa que cometemos pecado. Mas a nossa natureza é santa. Abre em Romanos. Aleluia. Romanos. Romanos capítulo 11. Versículo 16, Romanos 11, 16. Aleluia. Acharam? Romanos 11, 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se porém alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que te sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te soberbeça, mas teme. Eles foram quebrados por causa do quê? Por que eles foram quebrados? Por causa do quê? Por causa do pecado? Por causa do quê? Da incredulidade. Eu preciso receber o perdão pela fé do que Jesus fez. Essa é a nossa condição. Eu já estou encerrando, querido. O nosso problema é que nós estamos querendo fazer uma automudança. O problema é que nós estamos querendo mudar nós mesmos. Eu olhei para mim, eu acho que não está tão bom. Nós que vivemos em discipulado, lidando com pessoas, quantas vezes você já disse para uma pessoa, isso aqui está errado? E ela não mudou. Você mostrou biblicamente para ela, está errado. E ela não mudou. Por quê? Ela não teve o entendimento.
Lembra que Jesus falava com os discípulos e ele não tinha entendimento? Lembra disso? Lembra que quando Jesus, lá em Lucas, quando Jesus está falando com ele, por favor, vamos ler esse texto. Lucas 20, finalzinho de Lucas. Lucas 24. Não, pastor, então a partir de agora eu não vou mais olhar para dentro de mim para me arrepender. Mas você também não ora, você não tem vida com Deus, como é que o Espírito vai te convencer? Você não tem relacionamento com a palavra, você não tem vida com Deus. Se você não tem vida com Deus, se você não tem relacionamento com a palavra, não tem como o Espírito Santo nos convencer. A nossa vida com Deus, querido, não vai nos fazer crescer de forma progressiva. A nossa vida com Deus vai nos fazer crescer de forma regressiva. Ninguém que está andando com o Senhor se torna soberbo, altivo. Quem vive nele, anda no poder, mas nele vivemos, nos movemos e existimos. Toda glória seja dada a Jesus Cristo. A nossa condição vem dele. O valor que nós temos vem dele. Não é mérito nosso, nascido em nós. E foi ele que nos deu. Então eu não posso tirar o valor que ele me deu. Mas eu não posso dar o valor que eu não tenho. Eu sou um verme. Deus está falando, aí sim, agora eu posso te usar, seu verme. Eu não presto para nada. Deus diz, agora eu vou te usar, porque você é um imprestável. Presta atenção, eu entendo que tem parte disso que eu falei na Bíblia, eu entendo. Mas uma coisa é uma humilhação fundamentada na presença do Senhor. Outra coisa é uma falsa humilhação que não traz mudança, não glorifica a Deus. É por isso que alguns modelos de oração de arrependimento não têm mudado nossas vidas, porque são coisas da nossa cabeça. O dia que o Espírito Santo clarear, meu irmão, o que aconteceu em Atos capítulo 9? Não foi um clarão, Léo? Teve um clarão. Quando o clarão veio, Saulo! Saulo já tinha ouvido a voz de Deus, não antes? Já ou não? Não. Ele disse, quem és tu, Senhor? Como é que você sabe que sou eu? Porque quando ele fala, você sabe que é ele. Pode ser o maior fariseu que existe. Na hora a voz dele, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Quando ele fala, tudo acontece. Hebreus capítulo 4 diz isso, quando ele fala. Problema, queridos, é que a gente não tem vida de oração, cara. Não, está tendo oração na igreja, mas é para o jovem. Pois é, é o Deus dos jovens que está vindo. Não pode, os adultos não pode não, porque é a oração dos jovens. Rapaz, eu tive uns dias, semana que eu não tive discipulado, eu vim para cá à noite, fiquei chapando. O que eu preciso, querido, é ir para um lugar em Deus. Uma vez, eu já vou ler Lucas 24. Uma vez eu estava lendo um livro e alguém perguntou para o autor do livro: como você sabe que quando você está orando e você ouve a voz, como é que você sabe que não é o diabo falando? É uma boa pergunta, não é? Como você sabe que quando você está orando, aquela voz que está falando com você não é a voz do diabo? Sabe o que o rapaz respondeu? Quando eu estou na presença de Deus, o diabo não pode estar. Então não é ele que vai falar. Eu preciso entender isso. Tem coisas que eu desenvolvo. Se eu estou diante dele, se ele me convenceu, meu Deus, se ele me convenceu de um marido melhor, de ser um pai melhor, uns meses atrás, eu e o Cleito fomos viajar. Nós fomos
pregar no interior de São Paulo. E viemos na segunda-feira à noite. Cheguei em casa, tomei um banho, fui deitar. Eu não sei se você se escandaliza, mas a minha oração noturna, quando eu falo oração, a última oração é deitado. Se isso te escandaliza, problema seu. Eu oro deitado. Amém? Eu estou deitado, eu oro, pá, entendeu? Estou ali deitadinho, falando com ele, e às vezes vou dormir orando. E a minha oração noturna é a oração do Pai. Eu oro, mas falo a oração do Pai Nosso. Eu tenho esse hábito, desse jeito eu termino orando assim. Mas naquela noite, André já estava dormindo. Ele me disse: levanta-se e dobra o joelho. Falei: uai, estranho. O senhor sempre aceitou a oração deitado? Eu levantei lá da minha cama, ajoelhei, e ele me disse: a partir de agora, 3 dias de jejum. Eu falei: como assim? O senhor sabe que quando eu chego de viagem, no outro dia cedo eu tomo café com a Andréia. Ela faz café, a gente toma café junto. Não dá para ser outro dia. 3 dias de jejum. Na hora, eu entrei em jejum. Não sabia nem por que eu estava jejuando. Não sabia que motivo. Estou jejuando por aquilo que ele mandou. Eu não sei o que é para fazer. Nem sempre ele conta toda a história. Quando acordei de manhã, André falou: amor, você não vai tomar café? Eu falei: não, estou de jejum. Ela falou: você não avisou? Eu falei: ele falou de última hora. Eu fiquei ali no quarto, eu nem saí do quarto aquele dia. 9, 10, 11, 12, 1h da tarde, quando foi 1h30, o clarão dentro do quarto. Quando eu falo clarão, modo de falar, tá? O clarão que eu digo assim, a luz veio sobre a minha vida. E ele falou: sabe por que disso? Por causa disso. Sabe por que disso? Por causa disso. Sabe por que disso? Por causa... Gente, eu apanhei tanto. Eu estava chegando de viagem. Foi tremendo onde nós estávamos pregando. Deus se moveu de uma forma sobrenatural. Mas quando eu fui deitar, Ele falou: eu tenho coisas na sua vida que eu quero resolver. Eu te uso no púlpito, mas te transformo na minha presença. Ah, meu irmão, eu chorei. Foi 3 dias de jejum, mas no terceiro dia eu estava livre. Irmão, ele falou coisa para mim que só ele podia falar. Como é bom você apanhar do Pai. Você sabe do que eu estou falando? Pelo amor de Deus, você sabe do que eu estou falando? Ou você só apanha quando é do seu líder? Porque tem gente que só apanha do líder porque nunca ora. Seu discipulado é um vício, é uma droga que você tem. Porque o discipulado é para ser uma extensão de quem tem vida com Deus. Porque discipulador não é Deus de ninguém. Nós estamos aqui para conduzir você para Deus. Estamos aqui para ajustar você por fora, pela palavra. Mas se você não tem vida com Deus, discipulado não vai mudar a tua vida. Porque o que nos transforma é Cristo. E Deus usa ferramentas que são pessoas para nos discipular. Mas tem discipulado, daqui 15, 20 dias tem de novo. Mas não tem vida com Deus. Não tem vida com a palavra. Não tem vida de jejum. Não tem como. Como vai mudar? Oração é quando eu desço para a casa do oleiro. E o oleiro me pega. Ele me quebra. Me faz de novo. Ele acende a luz na nossa. Mas foi ele que fez. Eu nunca achava que eu era aquilo. Conta para nós, conto nada, eu tenho vergonha. Ai de mim. Mas se estáis sem correção, diz Hebreus, do qual todos nós temos sido participantes, já não sois filhos, mas bastardos. Bate, papai, eu estou aqui. O que eu não vou, quer dizer, entrar em autocondenação.
Eu quero que a luz acenda e que ele diz: mulher, deixa teu marido orar. Porque o marido que ora vai se tornar um esposo melhor. Uma mulher que ora vai se tornar uma esposa melhor. Pais que oram vão ter filhos melhores. Ou pais que oram vão... Quando os pais oram, os filhos têm pais melhores. Quando os filhos oram, os pais têm filhos melhores. Meu irmão, quando é que nós vamos entender que 40 horas é para ser a coisa mais básica dessa igreja? Nós estamos falando para uma vida de oração, uma vida com o Senhor. Nós precisamos nos apaixonar pela palavra, amar a palavra de Deus. Nós precisamos ser pessoas espirituais. O pastor Heber tem uma canção que ele diz: eu quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Eu não quero precisar de nada, de algo tão forte. Apenas um olhar e um toque. Sabe aquele olhar que Pedro levou dele? Quando Pedro disse: eu estou contigo até a morte, Jesus só dá aquela olhada, Pedro sai chorando. É isso que eu estou falando. O Espírito Santo habita em você para cuidar de você, para nos ensinar a verdade. Eu quero que Ele me convença dos meus pecados. Vamos ler Lucas 24, para nós encerrarmos. Acharam? 24, 44. 24, 44, acharam? Diz assim: a seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e... Presta atenção, o que Jesus estava falando com eles, eram coisas que eles sabiam, que estava na lei, nos profetas, nos salmos, Moisés tinha falado. Olha o versículo 45. Então lhes abriu o entendimento, para compreenderem a Escritura. Quem é que tinha falado para eles? Jesus. Eles entenderam? Eles não entenderam, porque o entendimento estava fechado. Existem coisas na nossa vida que nós não entendemos por causa do nosso entendimento. À medida que nós vamos nos relacionando, se relacionando com a palavra, uma vida de oração, você começa a entender algumas coisas. Aí você está lá meditando na palavra, daqui a pouco você fala: uau, eu não tinha visto isso daqui. Será que escreveram agora? Meu Deus, que tremendo. O Espírito Santo mostrou. Mas escute, se você quer viver uma vida cristã de verdade, você precisa decidir orar, assumir a sua condição em Cristo. Morri com Ele e ressuscitei com Ele. A minha vida está nele. Eu estou escondido em Cristo. Eu vou dar o valor que Ele me dá. Eu vou viver como Ele diz que eu devo viver. A vida de Jesus está em você. A realidade dos céus está em você. Queria chamar os músicos, por favor. Eu não sei você, querido, mas eu não quero mais religião. Eu não sei se a gente consegue cantar neste lugar, Tu és real. Eu não sei você, mas eu quero viver na condição que Cristo tem para mim. Quem eu sou, quem você é. Você é o que Cristo diz que você é.
O que você tem? Você tem o que ele diz que você tem. O que o diabo é, pastor? O diabo é o que Deus diz que o diabo é. Nada mais que isso. Eu não vou ignorar o diabo, ele existe, mas Deus também existe. Mas tem, pastor, no mundo tereis aflições. Mas termina o versículo. Põe uma vírgula aí que tem, João 16, 33. A gente está com a cabeça tão sadomasoquista que fala. A gente está tão acostumado com sofrimento, gente, e coisinha ungida. Uma mentalidade milagreira. No mundo tereis aflições, vírgula, mas tem de bom ânimo, eu venci. Tem aflição, mas tem vitória, que eu venci. Tem aflição, mas tem vitória. Tem cruz, tem renúncia, tem morte, tem sofrimento, mas tem ressurreição e tem poder de Deus. Pastor, tem guerra com capeta? Tem. Mas eu já sei como é que termina o último round. Eu sei em quem eu tenho crido. Vamos lá. Rock Balboa, não é? O cara tá caído, ele levanta. Não é Balboa, não é assim? Ele vai lá e pá. Eu gosto disso, cara. Wolverine. Eu gosto disso. Não importa o que você passe, se você permanecer em Deus, eu sei como é que vai terminar. Eu sei. Você sabe como é que Estevão terminou? Apedrejado, olhando para o céu e dizendo: eu estou vendo ele sentado e as pedradas estão vindo. Ei, não tira os olhos dele. Não tira. Pastor, eu estou tão ferido com fulano, porque você está olhando para quem está jogando pedra. Para de olhar para quem está jogando pedra e olhe para o céu. Oh. Vamos colocar de pé. Esse lugar, tu és real. Não, cante isso com vontade. Cante isso com vontade. Oh, Jesus. Me entregar Totalmente. totalmente. Eu te amo, Espírito Santo. Aleluia. O teu toque Abriu os olhos abriu os olhos do do meu coração. coração. Agora, só agora, E eu posso enxergar. enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro Dentro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. te conhecer. Tu és a minha fonte. Tu és a minha fonte, Deus. Minha herança. Neste lugar tu és real. Apaga a luz para nós. Diminui as luzes para nós. Deixa só aqui.
Diminui a luz. Tu és real. Você ficar mais à vontade. Cante, cante. Totalmente. Aleluia. Se entrega a Ele nessa noite. O teu toque Abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar agora. Eu posso Enxergar. enxergar. Então cante, 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 cante. Diante do teu altar. E sacrificar aquilo que me... Aleluia! Os teus ouvidos ao meu clamor, mas vale um dia no centro do... Eu querer toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Ao meu clamor, no centro do teu querer, Sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. com os teus olhos fechados. Eu gostaria que você orasse agora. Senhor, acende a luz no meio das minhas trevas. Eu não consigo enxergar de fato as minhas falhas, as minhas fraquezas. Eu quero levar até a cruz do Calvário, mas eu quero andar no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Eu não vou viver em condenação. Queridos, talvez de uma forma profética você quer vir aqui à frente, dobrar o seu joelho, sai do seu lugar. Se você quer isso, faça. Se você... Eu preciso, hoje eu quero me derramar. Até hoje eu estou fazendo aquilo que eu acho. A minha mentalidade é só de guerra, de luta. Se você quer, sai do seu lugar, dobra o seu joelho aqui na frente. O nosso papel é descer para a casa do oleiro. A forma, quem dá é Ele. A maneira, quem faz é Ele. Não é você que tem um monte de regras e estabelece essas regras na sua vida e diz: isso é certo, isso é errado. Abra seu coração. Eu não sei se você está como eu, que diz: eu quero algo diferente. Eu quero viver algo além do que eu tenho vivido. Eu quero viver algo além do que eu tenho vivido. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Jesus, eu te amo. Eu te amo. Abra teu coração, você que veio aqui à frente. Abra teu coração ao Senhor. Diga: minha fonte.
A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa. Os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, a minha eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa. Tu ensinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia Tu és minha fonte. Espírito Santo, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui à frente. O Senhor conhece o motivo pelo qual eles vieram se prostrar aqui, da mesma forma que eu. Espírito Santo, nós não queremos uma religião, nós queremos ser convencidos, ensinados, queremos crucificar em fraqueza e ressuscitar em poder. Senhor, Senhor, Senhor. Feche teus olhos, igreja. Abra teu coração, ore em outras línguas, faça qualquer coisa. Há uma presença de Deus neste lugar. Sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito neste lugar. Sopra, 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 sopra. Sopra, 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 sopra. Sopra, 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 sopra. Sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito. Se rasgue,
Se rasgue, rasgue o seu coração. Quando eu digo para você se rasgar, rasgue o seu coração diante do Senhor. Aquilo que Ele está trazendo à tona. Às vezes o pecado é a frieza espiritual, é a falta de uma vida de oração. Abra o teu coração a Ele. Abra o teu coração ao Senhor. Abra o teu coração ao Senhor. Ele está ministrando. Nós estamos na presença de Deus. O diabo não é para ter legalidade para falar aqui. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. E agora abra seu coração. Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Xaralabacandaralaba, xaralabacoie, aielamaco, xoialama. Faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. E agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que Teu sangue é o que basta pra mim. Não há nada que resista ao teu poder. nem pecado, nem o mal me pisou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou. Erga suas mãos e cante isso. Não há nada. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou. E eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. e eu Creio
As vozes e eu. As vozes. Enche a tua boca, declare isso. Declare isso sobre a tua vida. Declare. 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 Você. Novamente eu. Você é cheio do Espírito Santo. Você é cheia do Espírito Santo. E eu creio que é o que basta pra mais uma vez. E eu está o teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Por favor, por um minuto pelo menos, vamos orar em línguas por um minuto. Abre a tua boca. Abre a tua boca, ore em outras línguas. Se você não é batizado no Espírito Santo, seja batizado agora, pelo poder de Jesus Cristo. Comece a falar em outras línguas agora. Mas ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Vocês que estão aqui na frente, fiquem à vontade para voltar para o lugar, para ficar em pé. Vocês são livres. Vocês são livres. Alabacara alabasoto robecandara alab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 a
Xandarala baba 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 randala bacandara baixo. Ralabacandara baba 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 sotorobe candala baixa la macaie. Xalamamamamasso. Xandarala bacandara la sotorobe candara la baba 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 soroye calama. Oh, chacarala baba barala baba baba so. Aleluia.
Aleluia. Você tem um valor. Você tem um valor que Deus te dá. O meu papel é entrar no lugar de oração e deixar o Espírito convencer-me. Amém? Aquilo que Ele vai trazendo, eu vou confessando. É claro que pedir perdão para o próximo, para a esposa, não preciso orar para isso. Eu preciso tomar uma atitude. Mas eu estou falando de áreas da nossa vida que às vezes nós entramos numa condenação. Não pode ser no piloto automático. O Espírito que está dentro de nós, Ele está para nos ensinar e para nos convencer. Quantos foram ministrados nessa noite? Nós precisamos orar. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Acreditar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Ele não vai ficar neste lugar à medida que nós formos embora agora. Ele vai embora com você. Se você já abriu o seu coração para Ele, se Ele já entrou no seu coração, Ele mora em você. Ele não visita você. Aleluia. Se tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, ou que quer voltar para os caminhos do Senhor, que se afastou, ou que nunca pediu para Jesus entrar na sua vida, se você quer fazer isso, vem aqui, eu quero orar por você. Antes de nós encerrarmos, pastor, eu ouvi a palavra, eu quero que Jesus entre na minha vida. Eu quero viver essa vida de milagre, de poder. Porque andar com Jesus é viver no poder, é viver no milagre, é viver no sobrenatural. É fato que as guerras existem, é fato que o diabo vai vir contra você, mas é fato que Jesus já o venceu. E Ele é a nossa condição. É fato que nós temos que renunciar. É fato que nós temos muitas coisas para entregar ao Senhor. Mas Ele é a nossa condição. Ele é a nossa verdade. Ele é a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, vamos dar os avisos. Essa semana eu vou estar viajando. Eu estou indo para o sul. Acho que eu vou para Florianópolis, eu não me lembro bem. Está ministrando no sul, em umas 2, 3 igrejas. E esteja orando por nós. Nós vamos estar esses dias fora. Acho que devo ministrar 3 igrejas no Rio Grande do Sul. E creio que Deus vai manifestar a glória dele neste lugar. No final de semana o Wagner esteve ministrando em Jandira. Deus tem... Vem me tocar, Senhor. Toca a minha vida. Me transforma, Deus.